Oi, 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 oi. Tá ok? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui no nosso plenário. Quero cumprimentar a nossa população que nos acompanha através das redes sociais da Câmara Municipal. Boa noite. Antes de darmos início à nossa sessão, faremos, como de costume, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Com as bênçãos de Deus e o compromisso com o São José do Rio Claro, declaro aberta a presente sessão. A nossa população que nos acompanha hoje de uma forma diferente, graças à nossa equipe de mídia da Câmara Municipal, em especial nosso parceiro Ilan, que ficou de sábado e domingo aqui fazendo toda essa estrutura para a gente levar ainda mais uma transmissão de qualidade. E é uma forma também de nós, vereadores, prestarmos conta à população diante dos trabalhos que nós fazemos e que nem todos têm conhecimento. E através de uma transmissão, através dos vídeos bem elaborados, bem com qualidade indiscutível, eu acho que os vereadores só têm a ganhar na sua prestação de conta. Então, todos os vereadores receberam a ata, colocaremos a ata em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste de pé. Ata aprovada. Peço à secretária que leia a ordem do dia. Projeto de Lei Complementar 001, de 17 de novembro de 2025. Dispõe das alterações na Lei Complementar número 3, de 28 de dezembro de 2021, que institui o Código Tributário Municipal e estabelece normas gerais de direito tributário aplicáveis ao município de São José do Rio Claro e da outras providências. Mensagem ao projeto de Lei Complementar 001, de 17 de novembro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentando Vossa Excelência e os nobres vereadores, tenho a honra de submeter à apreciação desta augusta Casa de Leis o incluso projeto de lei complementar que dispõe sobre alterações na Lei Complementar número 3, de 28 de dezembro de 2021, que institui o Código Tributário do município de São José do Rio Claro, estabelece normas gerais de direito tributário aplicáveis ao município de São José do Rio Claro e da outras providências. A presente proposição tem por finalidade promover ajustes pontuais na disciplina do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, de competência municipal, adequando a legislação local ao novo cenário inaugurado pela Lei Complementar Federal 214, de janeiro de 2025, que institui o IBS e o CBS, redesenha o sistema tributário nacional e estabelece fases de transição e de implantação com repercussão direta sobre as receitas dos municípios. Dentro dessa perspectiva, o projeto representa a primeira de uma série de alterações técnicas que se revelarão necessárias ao longo do período de transição previsto na legislação federal, visando a harmonização do nosso Código Tributário com a reforma tributária e a preservação da capacidade financeira do município. Considerando que o cálculo do índice de participação municipal levará em conta a média de arrecadação do ICMS e ISS no período de 2019 a 2026, impõe-se ao município adotar medidas responsáveis de incremento de sua base de arrecadação, especialmente para o exercício de 2026, sob pena de comprometer, de forma permanente, sua participação no produto da arrecadação do novo imposto. Cumpre esclarecer ainda, sob o prisma da técnica legislativa, que o projeto procede à republicação integral da tabela de alíquotas constantes do artigo 323 do Código Tributário Municipal,
em consonância com a lista de serviços previstas no artigo 289. Essa opção de sistematização decorre, de um lado, da necessidade de evitar o fracionamento do dispositivo na publicação das sucessivas alterações legislativas e, de outro, de recompor a coerência da lei de origem frente às modificações pontuais já introduzidas ao longo do tempo. Não se trata, portanto, de uma alteração indiscriminada da carga tributária sobre todos os serviços ali elencados, mas de uma republicação consolidada da tabela, de modo a conferir maior clareza, segurança normativa e transparência à disciplina das alíquotas. Por essa razão, é na presente mensagem que se destaca de forma expressa quais serviços serão efetivamente alcançados pela majoração da alíquota do ISS-QN de 3% para 5%, permitindo que os senhores vereadores e os contribuintes compreendam com precisão o alcance material da alteração proposta. Em síntese, a alteração recai principalmente sobre itens em que, em regra, o prestador de serviços se situa fora do território municipal, mas a incidência e a receita do imposto são devidos ao município de São José do Rio Claro, tais como, explicativamente, os serviços previstos nos itens 4.22, 4.23, 4.04 e outros da lista de serviços. Ressalta-se igualmente que a maioria das empresas prestadoras de serviços estabelecidas no município é optante pelo regime do Simples Nacional, o que, na prática, implica a aplicação de alíquotas efetivas diferenciadas e, em grande parte, inferiores ao limite máximo ora proposto. A majoração concentrou-se, portanto, em serviços de maior expressividade econômica e, em muitos casos, prestados por grandes agentes econômicos situados em outros centros urbanos, mas que utilizam a infraestrutura local e geram impactos relevantes sobre as demandas municipais dos serviços públicos. Desse modo, a alteração proposta observa os princípios da legalidade tributária, da transparência, da capacidade contributiva e da justiça fiscal, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento da receita própria do município, sem onerar de forma desproporcional o pequeno prestador de serviços local. A republicação integral da tabela, por sua vez, além de sanar eventuais dúvidas interpretativas decorrentes de alterações parciais anteriores, confere maior segurança jurídica aos contribuintes e à administração tributária, permitindo a consulta em texto único, atualizado e coerente. Por fim, cumpre destacar que a regulamentação ora submetida encontra fundamento na Lei Complementar Federal 214/2025, que trata da reforma tributária, bem como se alinha às orientações técnicas externadas na Nota Técnica 04/2025, segundo o qual, no estado de Mato Grosso, as simulações indicam que 41 municípios tendem a ampliar sua participação no índice de repartição e 101 municípios tendem a sofrer redução. Nesse contexto, a adoção de medidas de saneamento e fortalecimento da arrecadação do ISS não constitui mera faculdade, mas verdadeiro dever de gestão responsável, sob pena de perda de capacidade de investimento e de prestação de serviços públicos essenciais à população. Diante do exposto, entendendo tratar-se de medida de relevante interesse público, voltada ao equilíbrio das contas municipais, à adequação do Código Tributário, à reforma tributária e ao aperfeiçoamento da técnica legislativa tributária, submeto o presente projeto de lei complementar à elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal, confiando em sua aprovação. Na oportunidade, renova Vossas Excelências e nobres vereadores protestos de elevada estima e consideração. São José do Rio Claro, 17 de novembro de 2025. Projeto de Lei 064, de 17 de novembro de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar instrumento e alienar área pública para a construção de unidades habitacionais vinculadas aos
aos programas de habitação federal Minha Casa Minha Vida e estadual Ser Família Habitação e da outras providências. Mensagem ao projeto de lei 064. A presente proposição tem por finalidade autorizar a utilização de áreas públicas municipais para a implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social em parceria com o MTPAR e com empresas do ramo da construção civil devidamente selecionadas no âmbito dos programas habitacionais Minha Casa Minha Vida e Ser Família Habitação. O município de São José do Rio Claro, atento à função social e à missão constitucional de promover políticas públicas voltadas à moradia digna e à redução de déficit habitacional, reconhece a urgência de fomentar a produção de unidades residenciais destinadas às famílias de baixa renda. A presente medida, portanto, representa ação concreta de efetivação dos direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição Federal, que assegura a moradia como direito fundamental, e no artigo 23, inciso 9º, que estabelece a competência comum dos entes federativos para promover programas de construção e melhorias de moradias. Cumpre destacar que a autorização legislativa ora proposta não se limita à simples alienação de bens públicos, mas insere-se num contexto de cooperação institucional entre município e Estado, mediante instrumentos jurídicos de parceria, visando integrar esforços públicos e privados para a promoção de políticas habitacionais inclusivas. O projeto contempla, inclusive, isenções tributárias específicas, ISS-QN, ITBI, IPTU e as taxas administrativas, configurando mecanismo de fomento ao investimento social, cuja finalidade é viabilizar o custo acessível das moradias e assegurar a sustentabilidade econômica dos empreendimentos. Ressalta-se ainda que os beneficiários serão selecionados de forma transparente e criteriosa, observando-se as normas dos programas habitacionais vigentes, o Sistema Habitacional de Mato Grosso e os requisitos socioeconômicos fixados pelos agentes financeiros, o que garante equidade e lisura na destinação das unidades habitacionais. A aprovação deste projeto de lei é, portanto, condição indispensável para que o município possa formalizar os instrumentos jurídicos necessários e cumprir as etapas subsequentes exigidas pelos programas federais e estaduais de habitação, permitindo o acesso às linhas de financiamento e a implementação efetiva dos empreendimentos. Além do impacto social direto, a medida também gera reflexos positivos na economia local, promovendo a geração de empregos na construção civil, o incremento da arrecadação indireta de tributos e a valorização das áreas urbanas beneficiadas, contribuindo para o desenvolvimento ordenado e sustentável da cidade. Dessa forma, este projeto de lei traduz uma política pública de caráter estruturalmente continuado, voltada à concretização dos objetivos fundamentais da República, previstos no artigo 3º da Constituição Federal, especialmente no que tange à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, e à erradicação da pobreza e da marginalização. Ante ao exposto, solicito o apoio e a aprovação dos nobres vereadores, certos de que esta proposição representa um importante marco na política habitacional do município, reafirmando o compromisso desta gestão com o bem-estar da população e a promoção da dignidade humana. Projeto de Lei 065, de 18 de novembro de 2025, autoriza a desafetação de áreas verdes e a afetação de outras áreas entre imóveis pertencentes ao município, para fins de execução de projetos habitacionais de interesse social. A presente proposição guarda estreita relação com o projeto de Lei 064, encaminhado a esta mesma Casa Legislativa, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar instrumentos e alienar áreas públicas para a implantação de unidades habitacionais
vinculados ao programas Minha Casa Minha Vida e Ser Família Habitação. Enquanto aquele projeto trata da formalização jurídica das parcerias e dos instrumentos de alienação e concessão de uso, o presente tem por objeto a adequação dominial e urbanística das áreas públicas necessárias à efetiva implementação dos empreendimentos habitacionais, mediante o processo legal de desafetação e posterior afetação de áreas equivalentes. A desafetação de bens públicos consiste em ato de natureza administrativa ou legislativa, pelo qual determinado bem deixa de integrar a categoria de uso comum ou de uso especial, passando a compor o patrimônio dominical do município, o que torna possível de disposição, alienação ou utilização em projetos de interesse social. Trata-se, portanto, de ato jurídico indispensável à regularização dominial das áreas que serão utilizadas nos programas habitacionais em parceria com o MTPAR e com os agentes financeiros vinculados às políticas de habitação. A afetação de novas áreas em substituição às desafetadas constitui contrapartida urbanística necessária à manutenção do equilíbrio territorial e ambiental do município, preservando o percentual mínimo de áreas verdes e institucionais previstos na legislação de parcelamento do solo. Dessa forma, garante-se o atendimento simultâneo ao interesse habitacional e à sustentabilidade urbana e ambiental, com observância plena da função socioambiental da propriedade pública. Assim, o projeto de lei ora apresentado não representa mera permuta de bens públicos, mas sim um ato de reestruturação territorial e de planejamento urbano, destinado a compatibilizar o desenvolvimento habitacional com o ordenamento ambiental e urbanístico do município. Tal providência é essencial à continuidade dos trâmites legais necessários à implementação dos empreendimentos de habitação popular já aprovados tecnicamente e inseridos nos programas de cooperação intergovernamental. Destaca-se que todos os imóveis mencionados pertencem ao patrimônio público municipal e encontram-se devidamente matriculados no cartório de registro de imóveis da comarca de São José do Rio Claro, assegurando a transparência, segurança jurídica e regularidade dominial da operação. As áreas equivalentes a serem afetadas, como áreas verdes, foram definidas mediante avaliação técnica e proporcionalidade da metragem, garantindo a compensação ambiental e urbanística exigida pela legislação vigente. Dessa forma, a aprovação deste projeto se revela indispensável para a efetivação do planejamento habitacional municipal, conferindo lastro jurídico e urbanístico às ações de construção de moradias populares e viabilizando o pleno cumprimento das metas sociais estabelecidas pela atual gestão, com foco na redução do déficit habitacional e na promoção da dignidade humana. Por todo o exposto, solicito aos nobres vereadores o acolhimento e a aprovação da presente proposição, que se alinha às diretrizes de planejamento urbano sustentável, justiça social e eficiência administrativa, princípios que orientam a administração municipal de São José do Rio Claro. Projeto de Lei número 066, de 17 de novembro de 2025, que institui o programa IPTU premiado, o desconto de 30% e o parcelamento do IPTU do ano de 2026 e da outras providências. O programa IPTU premiado trata-se de um incentivo que premiará munícipes e que é, ao mesmo tempo, uma tentativa do Poder Executivo de aumentar a arrecadação municipal